Olá, já parou para pensar em como seria resumir a história inteira da humanidade, da savana ao smartphone, em apenas alguns minutos? Bom, é exatamente isso que a gente vai tentar fazer hoje, numa análise visual bem direta ao ponto. Para a gente entender a nossa história, primeiro a gente precisa ter uma noção de escala. O palco onde tudo acontece, o nosso planeta, é inacreditavelmente antigo. E na imensidão desse tempo todo, a saga humana inteira é só um breve piscar de olhos. Então vamos lá, por onde a gente começa? Nossa jornada começa há milhões de anos, lá nas savanas da África. É aqui que começa o processo bem longo e lento de aprender a andar sobre dois pés e, o mais importante, a pensar de um jeito completamente novo. Essa linha do tempo mostra bem a evolução gradual dos nossos ancestrais, né? Dá para notar como cada espécie, desde os primeiríssimos hominídeos até o Homo erectus, que foi quem começou a sair da África, foi construindo em cima da anterior. É uma longa cadeia de inovações que, no fim, culmina na nossa própria espécie, o Homo sapiens. Mas olha que interessante. A primeira tecnologia que realmente virou o jogo não foi uma ferramenta de pedra, foi o domínio do fogo. De repente, a gente tinha comida cozida, que é mais fácil de digerir, calor para sobreviver, proteção contra predadores e o mais crucial, as noites ao redor da fogueira deram mais tempo para socializar, para trocar ideia, para pensar. Bom, o domínio do fogo preparou o terreno para a próxima grande virada. Há mais ou menos 70 mil anos aconteceu outra revolução, só que dessa vez não foi nas ferramentas que a gente segurava, mas dentro da nossa mente. Foi a chamada Revolução Cognitiva. A gente começou a usar a linguagem para contar histórias, criar mitos, deuses. Isso pode até parecer simples, mas foi o que permitiu que a gente cooperasse em grupos gigantescos e super flexíveis, muito mais do que qualquer outra espécie. E foi isso que nos deu a capacidade de nos espalharmos pelo planeta inteiro. E então veio a Revolução Agrícola. Uma troca gigantesca, talvez a aposta mais arriscada da nossa história. A gente abandonou a liberdade, a dieta variada da caça e da coleta, pela suposta segurança de ter uma colheita previsível, sempre no mesmo lugar. Agora, o que é fascinante aqui é a tal da lei das consequências inesperadas. Cada uma das nossas maiores inovações trouxe de brinde problemas novos e bem complexos. Ter comida sobrando, isso acabou criando hierarquia social e desigualdade. E a escrita, essa ferramenta incrível que a gente pensa para poesia, para filosofia, ela foi inventada para um propósito bem mais pé no chão: controlar grãos e cobrar impostos. Com as sociedades já fixas em cidades, o próximo grande salto foi literalmente forjado no calor das fornalhas. Tudo começou com a descoberta de como trabalhar os metais. A humanidade foi progredindo do cobre, que era mais macio, para o bronze, que é uma liga bem mais poderosa e permitiu criar armas e ferramentas muito melhores. E, finalmente, chegamos ao ferro. Cada degrau nessa escada tecnológica permitiu a construção de impérios maiores e, inevitavelmente, guerras mais sofisticadas. O segredo de como trabalhar o ferro, que precisa de temperaturas muito mais altas que o bronze, era guardado a 7 chaves. E o motivo era bem simples. Um exército com armas de ferro podia facilmente derrotar um exército com armas de bronze. E foi exatamente isso que aconteceu. O ferro deu a impérios como o romano e o persa a vantagem militar que eles precisavam para construir e manter o domínio sobre áreas gigantescas do mundo antigo. Durante séculos e séculos, o ritmo da mudança foi bem lento, sabe? Ditado pelo ciclo da colheita e pela velocidade de um cavalo. Mas, lá pelo século XV, alguma coisa mudou. A história começou a acelerar de um jeito exponencial. Foi uma série de revoluções, uma ligada na outra, uma verdadeira cascata de mudanças. O Renascimento abriu a mente para novas ideias, a Revolução Científica nos deu um método novo para entender o universo e a Revolução Industrial nos deu o poder de transformar este universo. Cada uma construiu em cima da anterior, criando a base do mundo que a gente conhece hoje. E este gráfico, uau, ele ilustra o resultado dessa aceleração de um jeito brilhante. Dá uma olhada nisso. Durante a maior parte da história, a população humana cresceu devagar, quase numa linha reta. Mas nos últimos 200 anos, que não é nada em termos históricos, a nossa população simplesmente explodiu. Essa aceleração toda nos trouxe para a era atual, o Antropoceno. Uma época definida pelo nosso imenso poder de transformar o planeta e pela responsabilidade gigante que vem junto com ele. Pensa só nisso. Em um único século, a gente foi da invenção do avião a caminhar na Lua. A gente criou a internet conectando o mundo de formas que eram inimagináveis. Mas, ao mesmo tempo, a gente liberou o poder do átomo em armas de destruição em massa,
e levamos os sistemas naturais do nosso planeta ao limite. Pela primeira vez nos 4 bilhões e meio de anos da Terra, uma única espécie se tornou a principal força geológica do planeta. Nós, os seres humanos, agora somos capazes de moldar o futuro do planeta, seja para o bem ou para o mal. A nossa história é uma narrativa de caos e genialidade, de descobertas incríveis e erros terríveis. E o mais fascinante é que ela ainda está sendo escrita. As escolhas que fazemos hoje, coletivamente, é que vão definir qual será o nosso próximo capítulo.